Então, o cálculo de áreas. Então, a avaliação de áreas ela é fundamental para o planejamento de engenharia, agricultura, loteamentos, limites, preservação ambiental, levantamentos cadastrais para compra e venda, partilha, escrituras, etc. Ou seja, a gente utiliza a avaliação de áreas para justamente dividir terrenos e tornar mais fácil para todos. Então, as áreas topográficas elas são projeções orientais de obras projetadas e executadas pela engenharia. E aí nós temos vários tipos de processos para fazer o cálculo dessas áreas. Um deles é o analítico, computacional, os gráficos, os mecânicos ou os mistos. Aqui no caso a gente vai estar utilizando o processo de cálculo analítico, que é o que utiliza a fórmula de Gauss. Então, dos processos analíticos, foram um dos primeiros métodos desenvolvidos para o cálculo de área de poligonais e são baseados em fórmulas matemáticas limitantes da figura. Ou seja, tem a fórmula de Gauss, o método de Biot, o método de Poncelet e o método de Simpson. E o que a gente vai estar apresentando aqui é a fórmula de Gauss, que ela é com áreas delimitadas por poligonais regulares, ou seja, triângulos, trapézios, etc. Ela baseia-se na soma e subtração da área de trapézios formados pelos vértices e projeções sobre os eixos N e E. Essa operação ela pode ser expressa por, por diferentes equações, como a equação a seguir, que utiliza a propriedade distributiva. Ou seja, a área, que é esse S, é igual a metade, 1,5 ou 0,5, vezes o somatório do somatório das coordenadas do eixo N, somatórios das coordenadas do eixo E, menos o somatório das coordenadas do eixo E vezes a do eixo N. E aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar a base de trapézios no eixo E. Ou seja, a gente vai pegar a nossa poligonal que está aqui à esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, e vai dividir ela em vários trapézios, como a gente pode ver aqui ao lado. A gente vai formar triângulos e trapézios dentro dessa poligonal. Como a gente pode ver aqui embaixo, o recorte dele vai gerar toda a nossa poligonal. E com isso, a gente consegue estar calculando a área dessa poligonal. A fórmula de Gauss, ela tem a seguinte, a gente vai ela é utilizada na seguinte forma, vai ser 0,5 mais vezes o eixo E2 menos E1, que vai ser a base desse trapézio amarelo, vezes N1 vezes a altura 1 vezes a altura 2. A gente agora vai calcular do trapézio verde, que é esse aqui, a base é 3 menos E2, vezes N, a altura 2 e a altura 3. Assim a gente repete para o trapézio azul, para o trapézio laranja claro e para esse trapézio vermelhinho. Então, aí quando somar tudo, a gente vai ter a área total dupla, aqui colorida, que vai dividir pela metade, e aí sim a gente encontra o valor da nossa área da poligonal. E agora, Sidney vai continuar com um exemplo prático que a gente vai estar dando. Olá, professor. Eu me chamo Sidney Carvalho. Nós trouxemos aqui um exemplo bem simples para facilitar o nosso entendimento de como a área é calculada pelo método de Gauss. Nesta imagem abaixo, o senhor percebe que os pontos possuem as seguintes coordenadas em x e y. O ponto 1 possui 100 em x e 100 em y. O ponto 2, 100 em x e 200 em y. O ponto 3, 200 em x e 200 em y. E o ponto 4, 200 em x e 100 em y. No caso, as coordenadas são obtidas no campo e a utilização de estação totais e receptores GNSS. Elas também podem ser obtidas no AutoCAD, etc. Pode passar, por favor. E aí vamos para o cálculo de área dupla pelo método de Gauss. Segue um passo a passo, mostrando como calcular a área dupla pelo método de Gauss. O primeiro passo é criar uma planilha no qual você vai colocar as coordenadas, repetindo as coordenadas do primeiro ponto. Segundo passo, você vai multiplicar as coordenadas de x de cada vértice pela coordenada de y, como é mostrado aí nessa imagem. Terceiro passo, você vai somar os valores encontrados, com isso você terá um primeiro valor. Nós aqui vamos chamar esse valor de resultado do sentido 1. Sentido 1. Perceba que esse valor que o valor que deu é obtido, que o valor obtido é 80 mil. Nós vamos para o quarto passo agora, que é fazer as multiplicações das coordenadas
no outro sentido, conforme é mostrado na imagem abaixo. Quinto passo, vamos fazer o somatório dos valores obtidos. No quinto passo, nós vamos chamar esse valor de resultado do sentido 2. Perceba que o resultado do somatório dos valores obtidos é 100.000. Nessa etapa, você fará o cálculo da área dupla. A mesma será o resultado do somatório do sentido 1, menos o somatório do sentido 2. 2S igual ao somatório do sentido 1, menos o somatório do sentido 2. No caso, o resultado encontrado pode ser um valor negativo. Porém, não existe área com valor negativo. Por causa disso, precisamos colocar o resultado encontrado em módulo. Com isso, o resultado final será positivo. 2S é igual a somatório sentido 1 menos somatório sentido 2 em módulo. Veja como cálculo através da imagem abaixo. Ou seja, o valor da área dupla é de 20.000 metros quadrados. E aí nós vamos para o cálculo de área. Se dividirmos o valor em 2, nós teremos a área do polígono. No caso, 10.000 metros quadrados.